Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio estar aqui com vocês no CNPJ Cast, o podcast das CNPJs, e hoje mais uma vez trazendo muito conteúdo, muitas informações e o mais legal, trazendo ideias para gestão e melhoria do seu negócio. Aquilo que é o nosso propósito, que é um foco quando nós falamos aqui no nosso podcast. Hoje um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais leve, né? Brincadeira, mais leve, mais falar isso daí já. Vai ficar chateado com a gente. Mas hoje estou com o privilégio aqui de mais uma vez ter você, André. Hoje na missão contrária, né? Exatamente. Você está me ajudando aqui a tirar informações, a descobrir aqui de um cara fera, que nós vamos falar sobre ele aqui um pouquinho. É um empreendedor que nos ajuda muito. Então seja bem-vindo mais uma vez. É muito bom ter você aqui. Obrigado, prazer estar aqui hoje pra gente bater um papo legal aí. Parceiro nosso e um amigo de longa data também. Legal isso daí. Hoje, galera, nós vamos conversar com um cara que é empreendedor, eu acho que desde criança, talvez, nós vamos descobrir isso daqui. Mas, além de empreendedor, é um cara muito visionário, que tem trazido para dentro das CNPJs muitas ideias, muitas soluções, vem nos ajudar a pensar em estratégias, vem nos ajudar a pensar em melhorias de atendimento ao nosso cliente. E olha que nós não estamos falando de uma pessoa que trabalha diretamente com a gente. Nós estamos falando de um cliente, de um parceiro, um cara que tem o seu negócio, tem os seus negócios, que gerencia várias coisas diferentes. Então, Breno, é um prazer muito grande ter você aqui, né? Você que sabe aí do carinho que a gente tem por você, pelas suas empresas, por tudo isso que você vem desenvolvendo. Seja bem-vindo, né? Uma estreia sua aqui no CNPJ Cast. Espero que você esteja aqui muitas outras vezes. Eu que agradeço a oportunidade e o convite, né? Primeiramente estar aqui passando um pouco da minha história. A CNPJs, como você disse, é uma parceira aí que já está há tempo aí resolvendo tudo para a gente, deixando a gente dormir tranquilo. Espero que a gente consiga entregar aí bastante conteúdo para as pessoas. Que show, legal. Ô Breno, a gente te acompanha, te conhece e eu tenho certeza que a gente vai descobrir muita coisa nova aqui hoje, né, ao longo do nosso bate-papo. Eu queria que primeiro te dar parabéns por algumas coisas que você vem fazendo nas redes sociais. Acho muito legal o seu posicionamento hoje em levar conteúdo para a galera, em ajudar a galera a ter uma crença um pouco mais forte, a galera acreditar no empreendedorismo, né? Agora você está aí com uma estratégia bem legal que você vai contar para a gente, que é trabalhar dentro do mercado digital, mesmo você que é de um mercado totalmente tradicional, né? Trabalha com venda de mercadorias, e você vem atuando de uma forma que eu não sei se você do lado de lá já consegue enxergar o quanto você tem impactado de pessoas, pelo menos aqui dentro das CNPJs acontece muito. As meninas ali do time de experiência viram seus stories ali e falaram: você já viu a história do Breno hoje, velho? Falou um negócio legal lá. Aí o pessoal fica procurando lá para ver qual que é o que elas estão mencionando, qual que elas falaram. Então, parabéns por isso. A gente sabe que é um desafio fazer isso e parece que esforça e os resultados demoram a vir, né? Então, antes da gente conhecer o Breno, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso daí. Então, é exatamente isso, né? Essa questão do posicionamento em rede social, ele surgiu do ano passado para cá. E foi até engraçado quando eu estava conversando com um amigo meu e ele me falou: cara, você já percebeu o tanto que do ano passado, o primeiro vídeo que você postou para hoje, como que já melhorou? Então é isso, é a gente decidir alguma coisa e principalmente passar a mensagem positiva para as pessoas, porque muita gente, na verdade, tem um conhecimento, sabe muito mais coisa que a gente e tem vergonha de passar esse conhecimento para frente achando que vai estar passando vergonha em frente às câmeras, mas não. Tudo aquilo que a gente sabe a mais do que alguém tem que ser compartilhado, porque da mesma forma que eu fui impactado por alguém, eu também posso impactar alguém e falar. Então, de repente, isso ajuda alguém, a gente não sabe, a gente guarda isso. E eu venho me posicionando, tentando melhorar cada vez mais, mas nem sempre foi assim. A gente vai aprendendo, vai crescendo com o tempo. A gente vai bater um papo que vocês vão conhecer bastante. E é isso, eu estou trabalhando muito nessa questão de rede social, porque o empreendedorismo, né, você até brincou aí que desde criança, realmente eu, desde pequenininho, eu sempre gosto de dinheiro, eu gosto demais de dinheiro. Só que muitas vezes fiz de forma errada, né? Então a gente está tentando melhorar aí. Isso. Cara, que legal. Assim, agora nós vamos entrar em conhecer você mesmo, né? Sim. E eu acho que nessa trajetória que você vai nos contar,
você vai acabar abrindo aí o porquê que você tomou essa decisão de entrar nesse mundo. Que é difícil, né, André? A gente que tá do lado de cá sabe que tem muitos desafios. Hoje, por exemplo, nós estamos passando aí mais de 30 episódios gravados no CNPJ Cast e a gente entende, né? E quando a gente vê lá os primeiros, o Felipe tá ali atrás das câmeras ali. Se você for lá no YouTube ver o primeiro, cara, e ver, nós gravamos com o celular, né, Felipe? É uma loucura, o áudio é ruim, vídeo ruim, aí você vai vendo a evolução disso e o mais legal, você vê ali um comentário que o pessoal fala, poxa, tudo que a pessoa falou me ajudou, aquilo que vocês trouxeram aqui foi muito legal, esse corte que vocês postaram me ajudou em alguma coisa, ou mudou alguma coisa dentro da minha empresa, aí dá um gás assim pra gente continuar. Mas vamos lá, agora que a gente já tá nesse mundo digital mesmo, vivendo essa nova era aí de tecnologia, queria que você contasse aí pra galera que vai nos assistir, vai nos ouvir dentro das plataformas, quem que é o Breno, né? Toda a sua trajetória aí, seja escolar, estudantil, como empreendedor, suas formações, aquilo que você gosta de fazer. Você gosta de dinheiro, você já contou, né? Nós vamos te pedir dinheiro emprestado, né? Posso saber. Hoje não, né, André? Hoje não. Gostar é diferente de ter. Entendi. Não, o cara que já tá posicionando há um ano nas redes sociais aí, né? brincadeira, a gente sabe que demora. Na hora que vingar também, o trem explode. É um processo, né? Tem que ser respeitado. Então, já me apresentei, meu nome é Breno, né? Aí agora sim falando, desde criança eu sempre fui muito preocupado em empreender. Eu nunca tive a cabeça de trabalhar para os outros, isso aí é desde criança. Eu lembro que quando eu era criança, meu padrinho, ele trabalhava numa fábrica de doce, e aí eu ficava olhando ele fazendo aqueles doces, ele falou assim, você quer vender esses doces para mim? E ele me ofereceu ganhar R$1 em cada doce. Eu ia para a escola, pegava um banquinho lá para cima lá, e ficava vendendo os doces, e os meninos da escola me apelidou de paçoca, e depois disso eu... Não sabia dessa não? Você sabia dessa? Essa daí nem eu sabia. Sabia, E olha que eu conheci há muito tempo. Vocês estudaram juntos? Não. A gente brincava na rua lá de bola, essas coisas assim. Então vocês são criados. Então você já sabe tudo da história do mundo. Tá explicado por que os meninos colocou você aqui hoje, né? Tá vendo? Eu acho que foi combinado. Foi combinado isso aí. Mas aí eu já começo a empreender disso, sempre que correr atrás de alguma coisa, sempre pensei em algo que eu pudesse fazer para vender, tanto que as nossas lojas elas surgiram, né? O Adriano tinha essa vontade também, e eu trabalhei na Fiat, e eu saí da Fiat e vendi o carro na época e falei, Adriano, vamos empreender, foi aí que começou tudo. Hoje eu sou formado em eventos, porque durante um longo período da minha vida eu sempre sonhei em ser um produtor de eventos também. Já fiz vários eventos aqui em Birité, balada sertaneja, o Festejar que a gente fez com o Guimê lá na Hípica, enfim. E chamava Overflows na época. Hoje eu também comando junto com o Gabriel Aloguará, que a gente tem projetos via Lei Rouanet. Mas durante um período eu parei com essa execução de produção de eventos, porque eu vi que aqueles projetos naquele momento não estavam se encaixando e comecei no comércio. Então formei no UniBH e depois comecei a investir no comércio, nas lojas. Lá em 2016 eu comecei com loja de celular e capinha. Depois, em 2017, a gente abriu a Pé Legítimo. Em agosto de 2017, se eu não me engano. Hoje nós temos só a Pé Legítimo, que é uma loja de Havaianas. E eu também, paralelo a isso, eu estou entrando no mundo digital, que hoje é o meu foco maior, porque eu enxergo muita oportunidade, assim como eu falei que eu gosto de dinheiro, mas não é só o dinheiro. Pela primeira vez eu estou sentindo que eu realmente achei algo que eu amo fazer. Eu gosto de estudar, eu fico horas estudando tráfego pago, eu gosto de conversar sobre tráfego pago, eu gosto de trabalhar o tráfego pago e também levar isso para minha loja, que é o que a gente estava até falando aqui mais cedo, que a minha opinião é quem não entrar no mundo digital hoje, não se preocupar em fazer um tráfego pago, se posicionar em redes sociais, o seu negócio, daqui a uns anos vai sofrer, porque as pessoas já estão entendendo isso. Loja física, hoje, já está sofrendo bastante. E o que faz ela sofrer menos? Se posicionar em redes sociais, vender pela internet, trazer o cliente até você, ter uma proximidade maior com o cliente. Então, resumindo a minha história, eu sempre fui um cara que sempre quis ter meu próprio negócio. Trabalhei na Fiat por um período, depois saí, nunca mais trabalhei para ninguém. E sempre venho inovando. Eu sou muito persistente.
Não é, nada até hoje conseguimos derrubar. As coisas dão errado, eu sempre estava correndo atrás, sempre ali sabendo que um momento as coisas iam mudar. E 2021 para 2022 foi quando a minha chave virou, que eu estava vivendo uma péssima fase, as lojas estavam de mal a pior, e aí eu decidi mudar e procurar conhecimento. Eu detestava ler livros. Hoje em dia eu amo ler livro. O livro mudou muito minha mente. Aí que vem também a questão de que o Túlio até me perguntou, desse posicionamento em rede social. A gente vai aprendendo as coisas e vai vendo como a gente consegue mudar. O Breno de 2021 para o Breno de hoje, ele mudou muito. Eu tenho muito o que aprender, eu tenho. Mas o que eu aprendi de lá para cá e que eu sei que funciona e que mudou o meu pensamento e as coisas que acontecem na minha vida, eu gosto de falar. Porque algumas pessoas também podem chegar e falar, se deu certo para ele, também pode dar certo para mim. E nisso as coisas vão melhorando. Porque quando a gente pega algo e guarda para a gente não cresce na vida. A gente tem que compartilhar, a gente tem que preocupar também em ajudar as pessoas. Não é só pensar na gente. E é legal você falar isso porque a gente acha que faz bem pro outro, né? Vou compartilhar algo que eu aprendi, só que isso reforça o nosso próprio conhecimento também. Total. Então, às vezes a gente acha, não, tô só ensinando, tô jogando meio que palavras ao vento, conhecimento ao vento. E não, você está reforçando aquilo que você sabe, né? Você está reforçando o seu conhecimento, o seu aprendizado e até te fazendo pensar. Né? Não sei, o professor que dá aula, por exemplo, ele é muito bom naquilo dali porque ele costuma dar aula. Sim. E ele está sempre aplicando aquele conhecimento ali. E talvez faça você até rever se aquilo dali realmente... Não, isso daqui realmente que eu estou falando realmente faz sentido? Será que não tem como fazer ou ser diferente? Isso faz a gente ser melhor também, né? Acho que o pessoal fala muito isso, né? Que quanto mais você ensina, mais você aprende. Exatamente. Né? Não sei se é esse o ditado correto, mas que é uma realidade, né? Exatamente. O cérebro da gente ele funciona de uma forma que quando você vai estudar sobre, você começa a entender que tudo faz sentido. Né? Igual se a gente focar no que é ruim, só coisa ruim acontece com a gente. Eu sempre falei que eu era azarado, que tudo dava errado na minha vida e as coisas realmente davam errado. Por quê? Porque eu estou atraindo aquilo ali. E a partir do momento que eu comecei a entender, comecei a ter fé nas coisas, de mudar e de falar coisas positivas, as coisas começaram a retornar de forma positiva. Em relação a essa questão de ajudar, pode reparar, as pessoas que são mais prósperas na vida, elas sempre ajudam as outras pessoas, porque sempre tem alguém precisando. Não estou falando de dinheiro, é qualquer tipo de ajuda. Às vezes, você ajudar um velhinho a atravessar a rua já é uma ajuda, um ato nobre seu. Isso foi um exemplo, é claro. Mas as pessoas, hoje, tem muitas pessoas que são egoístas e querem aquilo só para elas. Quando elas aprendem a compartilhar, elas veem que elas estão ganhando muita coisa boa internamente e estão dividindo aquilo ali com as pessoas. Então, eu acho que tem que ter esse pensamento, sabe? Da gente compartilhar. Principalmente conhecimento, né? Com certeza. Ajudar e ser ajudado também. Porque eu, por exemplo, eu preciso de muitas pessoas também para aprender. E legal você ter essa clareza, né? A gente precisa ter de fato. Mas você comentou ali que isso aconteceu na virada de 2021 para 2022, Sim. Né? O que sei lá, acendeu essa lâmpada aí, né? Agora eu vou começar. Porque a fase ruim, podemos dizer assim, da loja, talvez financeira, de situação, você já tinha vivido muito, muito pior, talvez, na pandemia, né? Porque a pandemia, vocês passaram um perrengue danado, não podia abrir, vocês começaram a se reinventar ali, vendendo de forma online e tal. E o que fez você, assim, ou quem que você escutou e falou, puta merda, eu vou passar a fazer isso daqui, porque isso aqui pode mudar, né? Então, na época eu tinha 5 anos de comércio. Por mais perrengues que eu e o Adriano, que é o meu sócio, a gente passou, a gente nunca havia ficado sem receber. Em 2021, a gente ficou 4 meses sem receber R$0 e as contas não param. E naquilo eu ficava doido, me virando e chorando toda semana, coisa que as pessoas não sabem, não vê. E assim, cada um tem sua religião, mas eu vou falar o que fez assim comigo, né? Eu sou católico, cada um tem uma religião, mas nesse dia que eu mudei a chave, eu tenho que falar porque foi realmente o que aconteceu, foi um dia que eu estava muito triste em casa. Eu estava na loja, na verdade, antes eu baixei a porta da loja para chorar, porque eu estava mal, eu não sabia o que eu ia fazer. Fui para casa pilotando, chorando. Na hora que eu cheguei em casa, eu estava sozinho, tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que eu sempre acreditei, mas nunca fui devoto. E nesse dia eu peguei o texto e rezei, e no outro dia eu acordei mais tranquilo, porque
a gente tem fé em Deus, Nossa Senhora, ou em Jesus Cristo, né? Vai da religião da pessoa, no que ela acreditar. Quando a gente acredita em algo maior do que a gente, independente do que seja, a gente começa a acreditar na gente mesmo. Então a gente começa a enxergar as coisas de forma diferente. Então depois desse dia eu acordei mais tranquilo e aí eu comecei a pesquisar sobre conhecimento, comecei a ver vídeos no YouTube. E aí foi que eu comecei a ver esses caras, até o próprio Wendel Carvalho, vi que tinha o Protagon, fiz o Protagon. Então você vai escutando as coisas. Aí eu falei, cara, a minha irmã me apresentou um livro que chama Milagre da Manhã, que foi o meu primeiro livro que eu li. Eu li aquele livro e falei... Eu acho tão legal essa clareza que você tem, que você tá com quantos anos? Tô com 29. Então você já tinha 29 nisso ou ainda não? Tá com 28? Não, tava com 28. Eu vou fazer 30 agora. Legal. Poxa, é muito legal você ver como que as coisas, quanto que a gente evolui, né? E eu quero que você continue falando isso, só preciso um parênteses, tá? Desculpa por isso daí. Não, sem problema. Mas legal você ter uma clareza e não se enganar quando você trouxe, com 28 para 29 anos, foi o primeiro livro que você leu. Foi. E aí, se você pegar agora a quantidade de livros que você leu até aqui, cara, com certeza você já leu uma quantidade de conteúdo que talvez durante os seus 28 anos você não tinha. O único livro que eu tinha lido foi na Escola Obrigado, uma vez que eu valia a conta. Eu vou o segundo, eu vou falar com o segundo. Vai gostar, nunca gostei, hoje em dia eu não vivo sem leitura. Legal. E aí foi exatamente isso, a virada de chave foi isso, mas foram tendo várias viradas de chave. Cada coisa que eu ia aprendendo era novo, eu via que, cara, é isso, eu tenho que fazer isso. E aí eu comecei a focar no que precisa ser feito, e não no que já estava feito, que eu não consigo resolver. Já estava ali, o problema estava ali. Se eu focasse nele, eu só ia ficar chorando igual eu estava. E aí eu comecei a focar no que eu precisava fazer para mudar. E aí foi que eu aprendi que para eu ter uma vida... como diz o Wendel Carvalho, para você ter um livro, não, foi no Pensa em Riqueza, na verdade, Napoleão Hill. Para você ter uma vida nível 10, primeiro você tem que se tornar uma pessoa nível 10. Você não consegue, você não vai conseguir atingir um bom resultado se você não se transformar por dentro para você conseguir chegar lá. E como você se torna uma pessoa nível 10? Trazendo conhecimento, aprendendo, estudando e sem imediatismo, porque muitas pessoas começam, vê que é difícil e param, desistir ali. Mas é um processo, você tem que entender que um ano atrás você não sabia aquilo, hoje você já sabe, hoje você tem dificuldade, mas daqui a um ano você vai estar dominando aquilo também. Então é realmente entender que tudo tem um tempo, mas que para isso você precisa querer mudar e continuar, porque se desistir, aí é tudo em vão também, não adianta. Cara, que legal, Breno. Quando você olha para trás, assim, você hoje com 29 anos, e você olha pro Breno lá de 19, 20 anos, qual clareza que você vê hoje? O que você enxerga hoje? Quais as transformações que você teve? 10 anos foi muita coisa, viu? E é só 10 anos? Só 10 anos. Só 10 anos. O cara de 19 anos, a coisa em comum que eu tenho com hoje é que eu sempre quis crescer na vida, sempre sonhei com isso. Mas eu ainda trabalhava na Fiat, eu só queria saber de farra, eu acho que é até normal também um pouco da idade. Isso é verdade. Né? Só queria saber de farra, gastar dinheiro com isso e não me preocupava tanto em buscar conhecimento, eu focava muito no trabalho ali e fora do trabalho isso. Então assim, nossa, hoje mudou muita coisa mesmo. Maturidade também que a gente vai adquirindo com a idade, a gente vai aprendendo, a gente apanha muito na vida, às vezes a gente não entende, mas depois, hoje eu enxergo que tudo que eu passei desde os 19 anos, que as coisas que já questionei muitas vezes por que estava acontecendo, eu entendo que foi necessário para aprender. Então hoje, é claro, eu não sou o cara mais maduro do mundo, eu tenho muito que aprender ainda, mas comparando com o Breno de 19 anos, o principal fator que mudou foi a maturidade. E a maturidade, ela engloba várias coisas, né? Conhecimento, o que você fazia que você não tem coragem mais de fazer, você não pensa muito nas coisas, você tem menos responsabilidade, tá acabando de sair ali de menor de idade praticamente. Então as coisas, você começa a adquirir mais responsabilidade, mais dívida também, né? Cara, que legal isso, né? Mais dívida não, eu sei que você já passou dessa fase. Isso é só uma brincadeira. Só uma brincadeira. Acho que ele tá possuindo mais crédito, tá emprestando dinheiro pra tanta gente, né? Eu imagino. Ô Breno, agora conta pra gente assim, o que te levou a empreender? Porque você contou aí um pouquinho da sua história lá na infância, lá que vendia doce na escola,
né? E contou do apelido seu aí, que agora eu vou até trocar o seu contato lá no Passou. WhatsApp. Lá, Mas esse apelido já passou, viu? já Tá, esse apelido não cola mais, não. Não cola mais. E depois dessa época lá, que meio que a sua vontade ali, internalizada ainda, foi aflorada por uma oportunidade que você teve, isso continuou até você chegar no seu trabalho na Fiat ou parou ali depois da Fiat que veio o tino aí de empreender? Porque você falou que não queria trabalhar pra ninguém. Mas você ficou um bom tempo na Fiat, não ficou? Eu fiquei na Fiat, eu comecei como jovem aprendiz, eu fiquei 2 anos como jovem aprendiz e 3 anos como trabalhando na Fiat mesmo, né? Era Fiat do Brasil que chamava ali. Mas enfim, depois eu saí de lá, eu já estava na faculdade de eventos. Foi um dos motivos que eu quis sair, porque o horário estava ficando bem puxado para mim lá, que eu trabalhava de primeiro turno, acordava 4 horas da manhã, chegava em casa às 2 horas da manhã, então eu estava dormindo quase nada por noite. Doideira, né? E eu não consegui trocar o horário e eu decidi sair. No que eu saí, eu tive meu acerto para me manter e depois virei promoter, até da Havana, a boate, né? Na época era boate, e fiquei lá por 2 anos. Isso foi me mantendo. Só vivendo como promotor. Isso, só promoter. Foi onde você aprendeu a paixão pelo fazer evento? Sim e não, porque quando eu entrei lá, eu já tinha esse sonho de ser um produtor de eventos, legal. Eu já estava estudando. Legal. Ali foi questão de boate, né? Mas quando eu me envolvi com os projetos aqui, na época era Overflows, a gente fazia o Balada Sertanejo, igual eu citei, aquilo me dava muito orgulho. Era até no Clube Itapuã, a gente montava lá aquela estrutura toda, na hora que eu chegava eu falava, cara, eu fiz parte disso aqui. Então é uma coisa que até hoje eu gosto, mas eu sei que é um mercado que é um pouco mais difícil de se entrar e ter sucesso. A gente está no caminho, mas tem que ir devagar. Que inclusive são coisas que eu aprendi com o tempo também, em relação a arriscar. Arriscar é preciso, mas com um pezinho no chão, porque se você arriscar sem um planejamento, sem ter condição, você pode acabar se frustrando, porque as coisas não são assim, não acontecem milagrosamente. E aí foi quando eu decidi entrar lá e fiquei esse tempo, e aí o empreendedorismo veio depois, que a Havana fechou, eu tinha um carro na época, e aí eu estava totalmente sem dinheiro, e eu já tinha vontade de empreender, eu falei, cara, eu não quero voltar a trabalhar para ninguém, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu fui e vendi meu carro, e aí que eu falei com o Adriano, a gente podia montar alguma coisa, a gente foi em busca de montar algo, e a gente estudou e viu que na época capinha de celular era algo que parecia muito promissor. A gente buscou alguns amigos, eles ajudaram a gente, eles trabalhavam nesse ramo, eles deram algumas dicas para a gente e desde então a gente montou. E aí depois veio a Havaianas, que foi uma oportunidade que foi oferecida para a gente, e desde então a gente está aí no mundo do empreendedorismo, nesse mercado aí de comércio, né? Cara, que legal isso daí. Já está indo para 7 anos, né? 7 anos. E como está o sentimento aí quando você olha hoje para trás, né, desses 7 anos aí? O que você sentiu aí nesse mundo do empreendedorismo? Então, empreender não é fácil, né? É algo que exige muita determinação, você não desistir. Eu já fiz muita coisa errada nesses 7 anos em relação ao empreendedorismo. E eu vou confessar para vocês que eu ainda tenho muito que aprender ainda em relação a empreender, muito mesmo, mas eu comecei mesmo a aprender de verdade, deve ter 1 ano. Eu e o Adriano começamos a enxergar como que as coisas realmente funcionam, 1 ano e meio, falar, cara, isso está errado, por isso que não vai para frente, vou começar a ajustar isso aqui. Então até hoje, nós estamos nesses ajustes ali para tentar chegar o mais perto do perfeito ali o possível para as coisas irem para frente. Então, empreender não é só ir lá sem planejamento, arriscar. Muita gente faz isso e dá certo, mas quando você tem um planejamento, você já começa com algo ali que você já estudou, já pesquisou melhor, sabe como é que funciona, trabalhando da forma correta desde o começo, a chance de dar certo é muito maior. Legal. Você falou de planejamento aí, que lá quando você estava mexendo com eventos, você já tinha aprendido um pouco que as coisas precisavam ser assim, planejadas, né? E aí quando você começou lá com a Adriana, você falou que vocês pesquisaram e tudo. E aí, por exemplo, nesses 1 ano e meio que vocês tiveram de experiências mais efetivas ali de empreendedorismo, como que você avalia como foi o seu planejamento lá atrás? Nossa,
Fiz um planejamento. Porque assim, a gente fala, não, eu fiz planejamento, esse planejamento, não, o negócio é esse, vamos fazer assim, assim, dá perfeito, não sei o quê. E aí comecei. E se hoje você fosse fazer um planejamento, como você avaliaria esse outro planejamento de 7 anos atrás, lá quando vocês começaram? Nossa, cara. Era péssimo. Tinha planejamento? Mas na cabeça, talvez na sua cabeça na época tinha. Né? Por isso, minha pergunta é justamente essa. Isso, né? Porque na verdade, tem, porque o empresário fala assim, ó, eu tenho ideia maravilhosa que ninguém nunca teve. Ou eu fiz a pesquisa e descobri aquilo que ninguém descobriu e na verdade já existe, já funciona. E às vezes a gente perde por isso, porque ao invés da gente procurar algo que já exista, né, e procurar entender o que já existe no mercado, às vezes a gente cria algo que a gente fala assim, nossa, isso aqui é loucura, né? É loucura. Eu sou o único que pensei. Depois, quando a gente vai entender um pouco mais de empreendedorismo, né, de planejamento ali estratégico de uma empresa, de começar, a gente vê que quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. Ou talvez sabia lá atrás, né? Eu perguntei justamente por isso, porque às vezes quando o empresário está fazendo a etapa de planejamento, que ela é muito importante para o negócio, e quase ninguém hoje faz isso, até porque empreendedorismo, como a gente sempre fala aqui, é meio que uma situação assim, que o cara começa por uma necessidade às vezes. É 2 caminhos, né? Ou é por oportunidade ou por necessidade. Ou necessidade. É oportunidade, porque alguém está precisando disso aqui, eu começo a vender isso ou prestar esse serviço. Sim. Necessidade se apertou aqui, eu vou ter que vender ou fazer esse serviço. E nunca é perfeito, e a gente está sempre aperfeiçoando mesmo a questão ali de planejamento, de estruturação, de gestão do negócio. Então, eu acho que é legal você compartilhar isso daí, que reforça um pouco a necessidade de um planejamento, e quanto mais a gente pensa de uma forma estratégica, melhor o negócio, né, ele vai crescendo, vai desenvolvendo. Há 7 anos atrás, realmente, a gente achava que estava tudo uma maravilha, que a gente estava pesquisando certo. Mas assim, a gente até fazia um estudo, por exemplo, o ponto. A gente montou a loja em um ponto bom. A gente não era inocente, a gente não sabia onde tinha movimento, tanto que a gente manteve por muito tempo. O nosso erro foi querer, ao invés de melhorar o que tinha um potencial, de enxergar outras oportunidades e abrir loja. A primeira loja a gente abriu, colocou mercadoria e ela começou a dar certo. No que começou a dar certo, a gente fez um dinheiro. Ao invés de a gente investir mais e escalar as vendas desse negócio, a gente quis abrir mais lojas, mais lojas, mais lojas. E aí começou a dar errado. Porque o que a gente fazia? A gente tinha pouco dinheiro, abria uma loja com pouca mercadoria, esperando que ela vendesse para que a gente repousse a mercadoria e com o tempo ela fosse crescendo. Mas não é assim que funciona. O ideal é que você comece um negócio. É claro, tem como você começar com pouca mercadoria, mas aí você começa no online, né? Tem até amigos nossos aqui que começou no online, na hora que enxergou que precisava de uma loja física, fez. E é assim que é melhor do que você abrir uma loja física, que você vai ter um aluguel talvez caro, talvez você vai precisar de um funcionário, e você contar que aquilo vai vender, vai dar certo. Entendeu? Agora, se você tem um caixa X, sei lá, preciso de, um exemplo, 10 mil para montar a loja e eu vou conseguir colocar tudo que eu quero nela. Aí, beleza, ok. E mesmo assim, você tem que ter um dinheiro para se manter ali os primeiros meses também. Sim. Agora, se você monta uma loja com toda a verba que você tem, que é o que eu e o Adriano fazia, e contava que ela ia vender, você passava aperto. E aí você acabava prejudicando a outra loja. Porque você tirava dinheiro de uma que estava dando certo para bancar outras que estavam dando errado. E isso vai virando uma bola de neve. Então, cara, uma coisa que eu não faria, mas não faria mesmo, é isso. Que eu fiz errado foi isso, querer montar muita loja, e meu pensamento era o seguinte, não, se eu tirar um tiquinho aqui, um tiquinho aqui, um tiquinho ali, tá bom, juntando um tiquinho, a gente fica com tanto. Mas não era assim que funcionava, acontece que elas não davam tiquinho. É porque faltava era um tiquinho, faltava um tiquinho de cada um. Cobria o tiquinho, ficava um tiquinho também. A coisa mais triste que acontecia era quando a loja principal vendia muito bem, e se fosse só ela, o nosso salário ia ser muito bom, mas a gente não foi bom, porque a gente tinha que tirar para colocar nas outras. Aí você falava, cara, não faz sentido isso. Aí você fecha a loja. Nesses 7 anos, a gente já deve ter umas 14, 15 lojas por aí. De abre e fecha. Poxa, hoje a gente tem uma. Hoje a gente está com esse foco de melhorar o que está funcionando. Eu não quero abrir outra loja. E na verdade, eu estou migrando para essa área do digital, igual eu falei com vocês, que hoje é meu principal foco.
Hoje eu não me vejo daqui uns anos mexendo mais com comércio. Eu estou montando o site da loja, não quero parar de vender Havaianas, mas estou montando o site da loja, vou colocar as Havaianas lá e vou fazer isso com tráfego pago. E aí escalando, ok. Aí, igual eu falei, estava conversando com o André mais cedo, se for para manter loja física, é mais para manter um estoque. E outra coisa que eu tenho que falar também, eu entrei no comércio, mas não era aquela coisa que eu era apaixonado, que era meu sonho, porque eu vi uma oportunidade de fazer aquilo. E hoje, com 29 anos, foi quando eu descobri, eu já achei que eventos era a minha paixão, e foi por muito tempo, mas hoje eu sou muito mais apaixonado com o tráfego pago e o marketing digital do que qualquer outra coisa. Então, se a pessoa tiver a condição de for empreender e ela realmente escolher o que ela ama e gosta, parece clichê, porque muita gente fala isso, mas eu com 29 anos agora, eu estou tendo essa experiência. As coisas começam, ela flui melhor, porque você não perde a paciência com aquilo. Além de ser um sonho, é uma coisa que você gosta, que você ama, e aí você vai se dedicar totalmente àquilo que você fala, cara, eu gosto. Então você não vai se importar se você tiver que ficar trabalhando até mais tarde, você não vai se importar se você tiver que estudar até mais tarde, você não vai se importar de abrir mão de um final de semana com os amigos, porque você tem que fazer aquilo ali, porque é uma coisa que você gosta, te dá prazer. Agora, você vai fazer uma coisa que não te dá prazer, mas você está ali por causa do dinheiro, pode ser que uma hora você canse. Legal, é bom você compartilhar isso, porque às vezes quando as pessoas falam assim, né, que o dinheiro por si só não traz a felicidade ali para a pessoa, e às vezes as pessoas começam um negócio também simplesmente por causa do dinheiro. Cara, o que está dando dinheiro hoje? Ele fala, vou começar a fazer isso porque está dando dinheiro. Sim. Só que não tem relação com ele, ele não gosta daquilo dele, ou ele nem sabe se aquilo dele é legal ou não, pode ser que ela até goste daquilo dele. E até a nossa cultura que a gente foi criada, até mesmo a forma que a gente foi criado, leva muitas das vezes as pessoas a fazer isso, não só com questão de empreender, mas até com questão de estudo. Então, vou fazer uma faculdade aqui porque isso daqui é uma área que dá dinheiro. Cara, não vai rolar, não vai dar certo. André, sabe, o cara vai se frustrar, não vai? Vai, com certeza. Sabe uma coisa que eu vejo muito hoje? Tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Tem coisas que as pessoas enxergam, isso dá dinheiro, tal, mas deu dinheiro para aquela pessoa, não significa que vai dar para você. Ou não deu para ela, pode ser que dê para você. Sim, exatamente. Por exemplo, muitas vezes eu falava, mas meus concorrentes conseguem vender muito ali e eu não consigo, cara. Por quê? Porque eles sabem alguma coisa que eu não sei. Por isso eles vendem mais do que eu. Eles fizeram alguma coisa que eu não sei. E aí, para eu dar certo, primeiro, se você gostar, você vai continuar esforçando naquilo ali. E aí, o que você precisa buscar? Você precisa aprender o que a pessoa sabe que você não sabe. Então, não deu dinheiro para mim, não deu dinheiro para você, talvez porque você não gastou energia suficiente nisso. Talvez porque você não tentou adquirir o conhecimento que você precisava para fazer aquele negócio crescer. Ou talvez você teve um desânimo por simplesmente não gostar daquilo. Então, se você gosta daquilo, você tem a ciência que você precisa aprender o que o outro sabe para você fazer crescer. E aí você vai e não para. Isso que muda. É igual eu falei, tudo dá dinheiro. Legal. Cara, que legal essa visão ampla assim de estratégia. E você contou pra gente aí que você não se vê, né, daqui a uns anos aí no comércio, mas se vê dentro do tráfego pago, do mundo do marketing digital. E você já tem uma previsão disso? Imagina que quando isso chega, então, já fez o planejamento para o André estar falando aqui? Então, cara, até no Protagon lá que eu fiz com o Wendel Carvalho, a gente fez o mapa da clareza, tá lá na minha parede grudadinho lá. Então eu já tenho uma visão e prazo de tudo que eu quero para mim. E aí foi engraçado, eu fui ler o que eu coloquei um ano atrás, que era de um ano, que era estar melhor financeiramente, era estar com contato maior com Deus, estar lendo mais livros, e tudo o que eu coloquei de um ano que aconteceu, e eu nem lembrava de olhar. Então eu tenho um planejamento aí de 5 anos, muita coisa mudar. O tráfego pago, eu entrei, eu não pretendia, na verdade, ser um gestor de tráfego, fazendo gestão para as empresas, mas eu preciso para adquirir conhecimento também e criar resultados. Mas eu quero mesmo ser um professor de tráfego pago, vender curso e passar o meu conhecimento para as pessoas, de forma gratuita também,
porque a gente tem que entregar para as pessoas também, ensinar, o que a gente falou mais cedo, a gente tem que agregar valor na vida das pessoas, e aí também mais para frente vender meu próprio curso, e quem sabe aí ter uma agência também de marketing digital. Comecei a englobar várias coisas. Nesse mundo digital, eu comecei a estudar o tráfego pago e eu vi que eu precisava de um site. Você falou que você é curioso mais cedo. Eu sou um cara extremamente curioso e eu gosto de aprender quando eu gosto do assunto. Aí eu parei de estudar o tráfego pago e comecei a estudar sobre como criar sites. Aprendi no YouTube. É uma coisa que eu não faço quando alguém me pede para montar, porque site é uma coisa que dá muito trabalho. Já é uma coisa que eu não gosto tanto, apesar de saber. Faz parte do mundo do marketing, mas você tem que escolher também. Mas aprendi. Então hoje eu sei fazer o tráfego pago, eu mesmo monto meu site. E quando vai aparecendo essas coisas, criativo, também não sou muito bom, mas entendo um pouco. Então mais para frente, montar uma agência que atenda o cliente, aí vai conseguir montar o site, vai conseguir o criativo e o tráfego pago, que é o meu principal foco. E fazer as empresas venderem mais. Hoje eu me enxergo fazendo isso daqui uns anos. E sendo de verdade às vezes quando a gente fala isso, tem até que tomar cuidado com o que a gente fala, porque as pessoas às vezes desacreditam muito, mas o que importa é você acreditar. Então eu quero ser uma referência no tráfego pago, isso já é a minha meta, das pessoas olharem e falar, cara, esse cara ele sabe muito de tráfego pago, ele é uma referência para mim, pronto. Parabéns, viu, Breno? A gente puder fazer aí para te ajudar nisso aí. A parceria aí com a CNPJ tem que continuar. Pode nos usar aí como exemplo, né? Você vai nos ajudar, pode ter certeza. Na hora que a gente tiver as condições de entrar nesse mundo aí também, quem sabe você não coordena toda a nossa estratégia aí. Se Deus quiser. Mostrar pro pessoal os números do Breno aí para virar referência. Isso aí. E é bom você ter parceiros bons do lado também, né? Claro. Porque a CNPJs, por exemplo, é uma contabilidade que é muito mais que uma contabilidade. Só o treinamento que eu vim aqui com vocês aqui, cara, não é qualquer pessoa que faz isso. E aí que tá, uma outra coisa que eu aprendi. Tem pessoas que não entregam nem o mínimo. Não entregam o mínimo. Quando você entrega o que foi combinado, tá ok. Foi combinado. Mas pessoas igual vocês aqui, vocês entregam mais do que o combinado. Então, quando a gente aprende a entregar mais do que o combinado para as pessoas, aí a gente começa a fazer nosso nome. E é isso que tem que ser feito. Porque a pessoa que se preocupa em entregar só o combinado ou não entrega nem isso, dificilmente a pessoa consegue resultados incríveis na vida. É legal a gente entrar nesse ponto. A gente fica feliz, né? De saber disso. Inclusive, já deixa programado aí na sua agenda, que daqui a pouquinho a Nath deve entrar em contato com você para te falar dos próximos eventos que a gente vai ter. Esse ano aí, pelo menos 4 eventos, com certeza a gente vai ter aqui dentro das CNPJs ou de forma online. E já tem um aí para lançar aí, viu? A minha estratégia é você nos ajudar nesse. Nós estamos planejando aí o primeiro evento de empreendedorismo em Ibirité. É algo que o Felipe, o André, nosso time direto aqui da CNPJ tem trabalhado muito forte para acontecer. Mas falando dessa situação, né, de não entregar o básico, entregar mais, a gente vem estudando muito sobre isso, né, sobre a experiência do cliente ali. E você falou uma coisa que é fantástica. Quando entrega o básico, tal, é só ok, né? Porque normalmente as empresas não conseguem entregar o que foi prometido. Sim. E aí vem um grande problema. Aí a gente tem lá um monte de empresas que prometem algumas coisas e começam a executar algo voltado à cultura, voltado ao sucesso do cliente, voltado a uma melhor experiência, e o fato dela não entregar o básico destrói tudo que elas construíram. Sim. Então isso é uma grande preocupação nossa e uma grande preocupação que as empresas também devem ter no mercado. Sim. Imagina você vende lá na Pé Legítimo, né, chinelos de ponta, de boa qualidade. E você confia nessa qualidade deles. Você me vende isso, você me coloca lá com autoestima boa, né, tem um preço dentro do mercado muito acessível, os seus atendentes lá são muito bons, trata a gente muito bem, e aí tudo isso é acima da média. Só que na hora que eu calçar o chinelo, se ele arrebentar, não adiantou nada. Pô, eu tô comprando um chinelo aqui que era pra ser bom pra caramba e aconteceu isso.
Pode acontecer? Pode. Você não produz tudo, não depende tudo do você. Mas se acontece 1, 2, 3, 4, sei lá quantas vezes, tudo que você está construindo a mais para o seu cliente ali, seja a sacola bonita, seja o cheiro que coloca lá na embalagem, seja o recadinho, sei lá o que pode ser feito. E eu sei que vocês fazem muita coisa bem legais em relação a isso. Mas se não for um complemento do básico, que você é obrigado a entregar e que muitos não entregam, acaba que tudo que a gente faz acaba virando falácia. Mas fala, não vou comprar ali não. Eles falam que é bom, mas na hora que eu compro o trem lá, o trem não funciona. Ele estraga rapidão. Você mexe diretamente com a experiência do cliente, no caso, uma má experiência. E que hoje é o maior ativo do mercado. Né? Sim. Um cliente... hoje a gente tem conversado muito sobre isso aqui nas CNPJs, a diferença do cliente fiel e do cliente leal, né? O cara manda ali a pesquisa de NPS de 0 a 10. Quanto você indica a CNPJ ou qualquer outra empresa ali? O cara que indica 9, 10 é um cliente leal. Ele vai continuar comprando da sua empresa enquanto você não pisar na bola. O cara está comprando aqui a garrafinha de água, enquanto você estiver entregando ela nessa mesma qualidade, ele vai continuar comprando, enquanto ele precisar. Agora, o cliente fiel é o que você mexe com o sentimento dele. Né? Aí você entrega a garrafinha de água personalizada, você entrega um carinho, você entrega uma coisa diferente. Você pode errar com esse cara. Você pode atrasar o pedido, você pode ter um deslize, mas se você mexeu com o sentimento dele, ele vai te perdoar, ele vai entender, ele vai se colocar no seu lugar. Que é o que a gente vem começando a estudar, nós estamos aprendendo ainda, né, André? Estamos gatinhando nisso. Isso faz muito sentido. Mas a diferença do cliente leal e do cliente fiel, é claro que para a gente ter o cliente fiel, precisa ter o leal, né? E antes de ter o leal, precisa ter o cliente, né? Então é uma jornada mesmo que precisa ser bem estruturada. E vamos aprendendo nisso daí. Esse ano, o que a gente quer trazer muito de conteúdo, na verdade, um dos primeiros conteúdos que a gente vai trazer esse ano nos eventos que a gente vai fazer, que é exclusivo, né, para segmentos de clientes, igual aquele que você veio aqui, foi exclusivo para uma galera de clientes. Tem outros eventos que são para outros, sim, mas às vezes assuntos direcionados. Mas um que a gente vai dividir ali, vai acabar passando em todos os clientes, é falando sobre experiência do cliente, sucesso do cliente. Que a gente está vendo que é possível entregar na hora de vender o chinelo, na hora de vender contabilidade, na hora de... Cara, se a gente está conseguindo entregar com contabilidade, o que mais que a gente entrega? Exatamente. Você é um trem burocrático, você é um trem que é chato. E a gente sabe disso, né? E o nosso time operacional até xinga a gente, né? Não é desfazer, não. A gente ama todo mundo, né? Mas é porque é chato mesmo, é complexo. Mas se a gente consegue levar um diferencial dentro disso, dá pra gente ajudar a galera a levar um diferencial em N coisas. Só esse podcast, por exemplo, que já é um diferencial, um baita diferencial seus, esses treinamentos também. E o que você falou faz muito sentido. Quando você... porque errar todo mundo erra. Eu erro, você erra. E vamos errar sempre. E você vai errar. A questão é o que você faz com aquele erro. Se você vai simplesmente errar e deixar para lá, se o chinelo do meu cliente arrebenta, assim que ele sai da loja, eu pouco me importo com isso. Ou se eu chego para ele e falo, não, vamos resolver isso aqui, acabou de arrebentar, não é assim que funciona, pode me dar esse chinelo aqui que eu vou mandar lá para a Havaianas, eles vão analisar e eu vou te dar um outro aqui. Aí o cliente, arrebentou, mas o cara me preocupou comigo. Então aí ele te enxerga realmente com outro olhar. Agora, se a pessoa vai lá, você fala, eu não tenho nada a ver com isso, qual a chance dela te indicar? Qual que é a chance dela continuar comprando com você? É zero, não existe. Então isso faz muito sentido, né? Eu espero que esses projetos seus aí aconteçam rápido, porque agrega muito, né? Eu vim naquele treinamento, já aconteceu vários outros que eu acabei não vindo por imprevisto, e quando eu vim eu falei, cara, é muito legal isso. Aí depois o Adriano teve a oportunidade também, eu falei com ele, não perde, vai, porque é legal demais. Você aprende muita coisa, você abre a mente, né? E é importante esse contato com o cliente que vocês têm e que serve de exemplo para todos os nichos, né? Que legal, a gente fica super feliz. Dentro de tudo isso que a gente veio conversando aqui, Breno, a gente, cara, foi muito legal saber que você já teve apelido de paçoca. Eu vou parar de falar, senão vai querer que eu fique vai ficar bravo. Não, o apelido vai pegar. Paçoca. Mas, cara, saber que o empreendedorismo tá aí na sua vida desde novo é muito legal pra gente, porque a gente vê isso dentro do seu desejo de organização, de crescimento e evolução aqui dentro.
depois ter essa virada aí de transformação, né, de mindset, né, que você trouxe aí pra gente, de oportunidade, de desenvolvimento, e conhecer, sim, toda essa visão que você tem sobre o mercado, e depois sobre a pé legítimo, aquilo que vocês têm como foco e tudo mais. Eu queria agora já entrar em um momento, que é um momento bem legal aqui do CNPJ Cast, a gente caminhando já para talvez um encerramento, né, vamos dizer assim, vai depender da quantidade de dicas que você vai deixar pra gente, mas se você fosse dizer hoje para alguém, um cara que vai começar a empreender, você como empreendedor, e olha que você já teve vários momentos como produtor, como vendedor de doce, como comerciante e agora como gestor de tráfego aí nessa nova empreitada, o que você não faria que você fez aí em toda essa jornada? O que você fez que, sei lá, atrapalhou a sua jornada como empreendedor? Então, ao longo da conversa eu até soltei algumas já que vão acabar sendo repetidas assim, mas eu vou tentar ser breve nelas. Tem algumas coisas que é a questão mesmo, principalmente do planejamento, né, que eu já falei, da pessoa estudar se realmente é aquilo que ela quer, de preferência que seja uma coisa que ela goste, que ela no mínimo se sinta bem fazendo aquilo, e que arriscar é preciso, a gente tem que arriscar, é melhor do que ficar parado, mas arrisca com um certo cuidado, porque quando você arrisca sem ter uma segurança do que vai acontecer ali também, você pode acabar perdendo aquilo que você está investindo e se frustrando lá na frente. E outra coisa também não adianta querer abraçar o mundo, por muitas vezes eu quis, por isso que agora eu estou focando em uma coisa, por isso que eu falei que daqui a uns anos eu não me vejo mais, porque eu estou aprendendo que a gente tem que escolher uma coisa que a gente quer muito, por mais que a gente não pode se dar o luxo de falar, não, vou fazer só isso aqui agora. Eu, por exemplo, não posso focar hoje somente no tráfego pago e largar as outras coisas de lado, porque eu dependo daquilo ali também. Mas que a gente dê prioridade em uma coisa. Se a pessoa escolheu empreender, ela estudou, fez o estudo, fez um planejamento, viu que é aquilo que ela quer, então foca nisso. Foca nisso. Você tem as outras coisas para você fazer. Foi até questão do que a gente teve a palestra de produtividade aqui também. É questão de você saber dividir ali as suas prioridades na semana. Então, você tem que fazer outras coisas, faça, mas tudo que você for dedicar mais energia, você coloca aquele empreendimento que você está começando como o objetivo principal e procure trabalhar certo. Procure desde o começo regularizar as coisas. Uma coisa que eu não faria também, que voltando um pouco ao assunto aí, é a questão até de regularizar mesmo a empresa. Por muito tempo a gente trabalhou ali sem preocupar, às vezes com medo, mas sem preocupar e não regularizava. Quando a gente entrou aqui na CNPJ com vocês, a gente começou a ter a noite até mais tranquila, porque está tudo regularizado e está em mãos de boas pessoas. Então, além disso, você tem que procurar bons parceiros também que vão cuidar das suas coisas, trabalhar certinho. Trabalhar o marketing da empresa, coisa que, cara, eu estou o tempo todo falando de tráfego pago aqui, não dei essa dica. É fato, é real. Havaianas é um ótimo produto para ser vendido em Instagram e em rede social. Eu e a Adriana, a gente sempre soube disso, mas nunca se preocupou em fazer, nunca se preocupou em fazer um Instagram legal, investir em um tráfego pago. Às vezes até pensava, mas deixava para lá. Então, tem que entrar no mundo digital. Você já vai começar seu negócio, já começa, quer uma física, beleza, mas já começa no marketing digital. Hoje em dia, essa questão de panfleto físico está acabando. A questão é com pouco dinheiro na internet, você consegue atingir várias pessoas. Você consegue atingir pessoa de Birité. Se eu quiser anunciar para a pessoa que mora na minha rua, eu consigo. Então você consegue, se você quiser anunciar para uma pessoa que é loira, mora no centro de Birité, tem 20 anos, você consegue. Então você consegue atingir essa pessoa. Então invista no marketing da empresa, porque quem não é visto não é lembrado. Então se você está ali o tempo todo se mostrando seu produto com qualidade, buscando profissionais da área que possam te auxiliar nisso, a chance da sua empresa de crescer é muito grande. E que você também tenha as coisas fiscais tudo legalizado, tudo certinho, trabalhando certinho. Quem trabalha certo cresce. Então as minhas dicas são essas, sabe? Se planejar, ver realmente qual é a situação, pensar no planejamento total da empresa, de fluxo de caixa, né? Você tem que ter ali uma reserva também, e os investimentos em marketing para cada vez você vender mais. Que dica top, hein? Top.
E de tudo isso que você colocou, Breno, é muito legal a gente ver você aplicando isso na empresa. Porque você acompanha aí, você tá na internet também, acompanha muito a internet com certeza, a gente vê que a galera infelizmente está vindo meio que romantizando o empreendedorismo, né? Sim. E vai falando as coisas aqui e tal, você fala, gente, será que é isso mesmo? Será que é aquilo? E será que funciona, que não funciona? E a galera acaba trazendo uma linguagem muito mais voltada a se vender ou vender um produto que eles estão comercializando ali, do que de fato com garantia do que está fazendo. E aí eu acho muito legal quando você fala de organização. Poxa, a gente viu há pouco tempo não, hoje aconteceu, o Adriano lá, dentro do sistema que vocês estão usando, organizando a parte financeira da empresa. Há pouco tempo vocês sofreram aí, né, entre aspas, vocês sofreram mesmo com a organização lá do estoque e tal. Então, a gente escutar isso de você, mas do lado de cá, ver que vocês estão fazendo isso, ver que você aplica isso, igual você colocou marketing, sempre soube, mas não fazia e agora está fazendo. Então, a gente vê que são dicas que não é só uma frase do livro que você leu, né? Você leu e aplicou, né, cara? Na verdade, cara, a internet tem muito charlatão. A verdade é essa. Muitas pessoas que falam o que não vivem. São pessoas que estão pensando somente no dinheiro. E aí vai contra tudo aquilo que eu falei, que é sobre agregar agregar valor na vida das pessoas, ajudar as pessoas. Tudo que eu falo, eu vivo. Não é à toa que eu não estou lá falando ainda como ficar milionário, porque eu não estou milionário, então eu não vou falar. No dia que ele falar, eu já sei. No dia que eu falar, eu vou pedir dinheiro emprestado. Eu vou pedir dinheiro. No dia que eu falar, você pode ter certeza que eu já vivi isso. Se Deus quiser. Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim, não, galera, não vou emprestar dinheiro, não. Vou te ensinar um método que aí eu vou ajudar vocês a chegar. Aí ele vai vender o curso pra nós. Por isso que vai estar milionário. Vai estar milionário. E nós vamos ter que comprar, né, André? Fazer o quê? Vocês vão saber, vai ter acesso aos meus dados aí na CNPJ. Mas que legal isso, né? Mas assim, você falou sobre romantizar empreendedorismo. Realmente, tem pessoas que... E muita gente brinca com a gente, né? O cara é empreendedor, tem dinheiro. Gente, as pessoas não sabem o que é empreender. Empreendedor, muitas vezes, ganha muito menos do que fica sem receber. Eu falei que eu fiquei 4 meses sem receber em 2021. Ano passado também aconteceu. Então, sempre tem que buscar outras formas de ganhar dinheiro. Empreender não é fácil. É difícil. Mas também trabalhar para os outros também não é fácil. É difícil. Aí vai da pessoa escolher qual o difícil que ela quer. Você continuar trabalhando para os outros ali. Tem pessoas, na verdade, que trabalham para os outros que têm um plano de carreira. Isso não é nenhum problema. Tem plano de carreira, cresce na empresa, agrega valor na empresa, mas tem alguns empregos que a pessoa não se sente bem ali, ela sente que ela não vai crescer em momento nenhum. E aí é muito difícil passar por isso também. É a mesma coisa que é empreender. Então a pessoa tem que escolher o que ela realmente quer para a vida dela e boa, né? Mas romantizar empreendedorismo é só quem empreende mesmo, é que sente na pele. Não é à toa que muita gente desiste. Sim. Nós conversamos aqui, eu comentei sobre a quantidade de empresas no nosso país, que já passa de 10 milhões, mas infelizmente, dentro dos 5 primeiros anos, 98% das empresas elas morrem. Então hoje, se vocês têm lá 7 anos de pé legítimo, vocês são 2% de uma grande quantidade de empresas. Não vou falar de 10 milhões, porque nem todas se abriram agora, mas de uma grande quantidade de empresas. Há pouco tempo não, minto, foi antes da pandemia isso. Mas eu fui numa palestra do Sebrae e eu fui justamente para conseguir os conteúdos que eu precisava, né, a fonte dos conteúdos para trazer para dentro das nossas propostas, dentro dos conteúdos que a gente trabalha aqui dentro. E o consultor lá do Sebrae que estava dando a palestra era exclusivo para 100 pessoas. Então tinha 100 pessoas na sala. Aí ele fez uma pergunta lá assim: quem de vocês aqui que é empreendedor? Ou empresário? Aí as 100 pessoas levantam a mão. Aí ele vai lá e fala: gente, todo mundo que levantou a mão, daqui 5 anos vão estar quebrados. 2 pessoas que vão sair daqui vão ser empreendedores daqui 5 anos. Na hora que você escuta isso, naquele momento ali, olha que eu fui para pegar conhecimento. Imagina as pessoas que foi para validar o negócio delas. É tipo um banho de água fria, cara. Que loucura, velho. Então, eu acabei de vender meu carro, investir na minha loja aqui, quer dizer que daqui 5 anos eu tô quebrado? Se não tiver isso que você colocou, e olha que vocês passaram por isso. Sim.
E aprenderam na marra. Se a galera não entender isso agora, no início, que está começando o negócio deles, ou que já está funcionando e eles não fizeram isso, ou vai ser por sorte, ou vai ser por azar, porque a sorte é de se manter no mercado. E o azar também pode ser de se manter no mercado, mas com um monte de dificuldade, aí não adianta. O cara trabalhar lá 16, 17 horas por dia, por uma coisa que ele não está gostando, por uma coisa que ele está trabalhando para pagar a dívida, aí é loucura. É você gastar sua energia em algo que não vai para frente, se você não dedicar totalmente. Né? Igual nesse período aí, teve empréstimos para conseguir manter também. E é isso, é exatamente do que eu falei, quando você escolhe uma coisa que você quer aquilo, você enxerga como promissor, você faz as coisas certas, que você dedica energia naquilo. Não é que aquilo que não está dando certo não era para ser, porque você não gastou energia suficiente naquilo, porque talvez você ache que está gastando energia suficiente naquilo. Mas se você for parar para analisar o que uma pessoa que tem sucesso no mesmo ramo que você não faz metade das coisas que ela faz. É verdade. E muitas vezes você acha que está fazendo, mas não está. Porque às vezes você fica assim, não, mas eu tenho que fazer tal coisa. Você fala, vou deixar para depois. Não, o depois nunca vem, você não faz, enquanto essas pessoas que estão fazendo estão indo na sua frente. E aí chega um momento que aí já é tarde, porque, na verdade, o povo fala que nunca é tarde, mas já pode ser um pouco tarde, porque você pode estar muito aqui embaixo, sem dinheiro, e não vai conseguir manter aquele negócio. Então é importante saber disso também. Pensar onde você está gastando a energia no seu negócio ali, se realmente é isso que você quer. Porque se você não fizer as coisas que precisam ser feitas, dificilmente você vai conseguir. Quem colhe, planta. Se você está plantando coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você plantar um trabalho promissor legal, lá na frente você colhe. Não tem tempo, uma hora colhe. Legal essa visão. Breno, nós vamos caminhando aí para o nosso encerramento. Depois de tanto conteúdo, de tanta coisa que a gente aprendeu. Matou a saudade aí? Vai querer brincar na rua de novo? Nossa, você tá doido. André, a gente amadureceu, né? Vai jogar a bola, machuca tudo. Primeiro, porque eu não sei jogar bola, né, Então... O André já arrumou um pequenininho lá pra substituir ele, assim. Você tá atrasado? Eu tô focado em ganhar dinheiro. Você vai ter que pegar o do Adriano pra fazer companhia. Primeiro opção uma esposa, pra depois pensar no menino. Tá certo, é isso aí. Mas, Breno, obrigado pela sua participação, sua disposição de horário. A gente sabe o quanto é corrida a vida do empreendedor. Então, tirar esse tempo para vir aqui na CNPJ, participar do nosso podcast e ainda trazer tanto conteúdo para a galera que nos acompanha e para a gente que aprende muito com você aqui, é motivo de agradecimento, assim, de forma inimaginária. Então, obrigado por essa oportunidade, por nos deixar te conhecer melhor, saber aí de perrengues que você passou, de desafios que você viveu, de oportunidades que você teve, né? Com certeza foi de grande valor pra gente e a galera que nos acompanhou aqui eu tenho certeza que vai gostar muito. Eu que fico muito grato, né, pelo convite, agradeço de verdade a vocês, eu aprendo mais com vocês também, né? Essa questão de inovação, talvez vocês pensem que não, mas a gente olha, enxerga e fala, pô, legal. Né? Essa oportunidade para mim está sendo muito boa de poder compartilhar um pouco da minha história também, né, das coisas que eu já vivi. É uma oportunidade única para mim e com certeza eu dedicaria tempo para cá porque é algo importante para mim, para vocês, para o cliente, para esse contato. Né? Então, muito obrigado e espero que vocês continuem com essas iniciativas legais aí, que é bom demais, muito massa. Vamos fazer. Em breve você vai estar aí de novo no CNPJ Cast e também nos nossos eventos. Eles vão acontecer. Pode aguardar aí que vai chegar lá. Um dia eu quero estar ali apresentando os resultados. Lá eu tava assim, agora tá aqui. Uai, já dá, hein? Já dá pra gente conversar sobre você. Olha lá, quem coordena isso é a Nath. Você pede a Nath. A Nath que manda. Daqui uns meses. Olha aí, ó. Talvez. Que show. Isso vai ser rápido. Vai ser muito legal. André, obrigado também pelo seu tempo aí, eu sei que tá corrido lá, né, uns planejamentos novos acontecendo aí, o bicho pegando. O planejamento tá a 1.000 por hora, mas é sempre um prazer a gente sentar aqui, bater papo, né, aprender. Todas as vezes que a gente tem um podcast aqui, tem um empreendedor, a gente vê a evolução, vê o que aconteceu, vê o que deu certo, o que não deu certo, e com isso a gente vai aprendendo, até mesmo pra gente aplicar ali no dia a dia também, né, isso é muito bom, muito feliz de estar aqui. Então show, galera, obrigado também você que nos acompanhou até aqui, nos assistiu. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo com seus amigos empreendedores.
com as pessoas que podem aprender, desenvolver, aumentar o nível de gestão do negócio de cada uma delas por meio desse conteúdo. Um forte abraço para você e até o próximo CNPJ Cast.